Participe pelo WhatsApp Sintonia 64 99603 1234. Sintonia do Bem, 24 horas por dia, evangelizando almas. Web Rádio Sintonia do Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje, com o tema Os Animais Têm Alma, só que a nossa segunda parte do programa, onde respondemos as perguntas dos ouvintes. Por incrível que pareça, Claudinho, esse foi o programa que mais teve perguntas dos ouvintes. Eu tive que selecionar entre mais de 40 perguntas, algumas similares, para a gente tentar encaixar hoje no tema. E por falar nisso, boa tarde, Claudinho. Boa tarde. Você já pode participar através do nosso WhatsApp no 64 996031234 e 64 3014 4009, que é o fixo aqui no nosso estúdio. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Se por acaso você estiver nos ouvindo e quiser que o nosso programa, assim como toda a transmissão da Rádio Sintonia no Bem, toda a programação da rádio, seja transmitido pela sua página, entre em contato conosco pelo WhatsApp 64 996031234, que o Claudinho terá o imenso prazer de receber o seu pedido e organizar essa retransmissão. Eu convido a todos para que nesse momento nós possamos elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. E dessa maneira, pedir as bênçãos para mais essa noite, para este restante de semana que por hora transcorre e para o nosso programa, pedindo para que ilumine a todos nós, nos dando muita força para enfrentar a vida e os desafios, tendo sempre como norte o seu Evangelho. Que Jesus possa nos iluminar hoje e sempre e que assim seja. E sem mais delongas, vamos partir então para a nossa programação de hoje. Antes de mais nada, para quem está ouvindo o nosso programa por primeira vez, todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, nós trazemos para o estúdio um convidado para discutir as coisas do cotidiano sempre à luz da doutrina espírita. E na segunda parte, ou na segunda quarta-feira do mesmo tema, nós separamos para responder as perguntas dos ouvintes. E a primeira pergunta, de número 1, obviamente: perdi meu cachorrinho e sofri muito. Já havia tido outros animais, mas ele era especial. No dia eu falei, não sei o que seria de mim sem ele. No entanto, ele morreu 30 minutos após eu dizer isso. Será possível o meu cachorrinho vir a renascer como um ser mais evoluído, já que era tão inteligente? Ele pode ser, por exemplo, um ser humano? Isto seria possível? Bom, a cada reencarnação, voltamos mais evoluídos. A nova experiência física nos ajuda a ficarmos melhores. No entanto, a natureza não dá salto e as mudanças são lentas.
Para o animal reencarnar em outra espécie, ele precisa completar todo o seu cronograma evolutivo na espécie em que já está, antes de iniciar a experiência em outra mais evoluída. No caso dos cães, em particular, existem inúmeras espécies intermediárias entre a fase dos caninos e a fase do homem. Portanto, fases por onde o espírito deve passar. Essas fases intermediárias ocorrem tanto aqui quanto em mundos espirituais, o que equivale a dizer que para o animal chegar à fase humana pode levar décadas, séculos ou até milênios. Em outras palavras, é possível que algum dia o espírito que habita hoje o corpo animal se torne apto a ocupar o corpo humano, mas isso exige tempo e vivências para a aquisição de mais experiências nas fases anteriores à humanidade. O mais provável é que neste caso do seu cãozinho, ele retorne em um corpo de cão novamente, em um lugar onde possa evidenciar todo o seu aprendizado anterior, isso é, em um lar onde haja possibilidade de demonstrar seu potencial de inteligência. Porém, algo precisa ser dito. Assim como tudo neste mundo físico, o apego excessivo pode ser prejudicial, principalmente nos momentos de separação, como o que ocorreu no seu caso. A amizade é importante, o carinho igualmente, mas não podemos perder de vista que os animais têm existência física finita e a sua caminhada evolutiva é independente da nossa. O apego excessivo é prejudicial tanto para os animais quanto para nós, os espíritos, que não encontramos paz enquanto não nos desligarmos deste acesso. Pergunta de número 2. Já ouvi dizer que há planetas em que os animais são mais inteligentes que os da Terra. Isso é verdade? Bom, sem dúvida, há planetas em que os animais são mais inteligentes do que a maioria dos animais daqui. Há mundos, como os mais variados graus de evolução, onde os animais acompanham a evolução do planeta em que vivem. Em um orbe primitivo, os animais são primitivos. Em um mundo evoluído, os animais também são igualmente evoluídos. Podemos encontrar no Evangelho: há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso significa que há inúmeros mundos onde o espírito tem a oportunidade de estagiar. Assim como há inúmeros espíritos ou princípios espirituais em diferentes graus de evolução, há inúmeros mundos diferentes onde esses espíritos podem se adaptar de acordo com seu grau de evolução e necessidades evolutivas. Nos mundos onde os seres humanos são mais adiantados, os animais, obviamente, também o são, pois a energia, os fluidos, ou a psicosfera, melhor dizendo, do ambiente, é própria para esses seres mais avançados. Os espíritos que habitam corpos de golfinhos, por exemplo, são espíritos que habitam corpos de animais mais avançados que em outros mundos, além de serem esses auxiliares dos seres humanos. Queremos mandar um abraço fraterno para Fátima Daniela, Letícia Matos e a participação de Irani Inácio dizendo abraço fraterno, vibrações positivas e um excelente programa. Obrigado, Irani, nosso companheiro e sempre presente nos nossos programas. Carvalho Filho e a todos um forte abraço. Pergunta: os animais evoluem até chegar a ser humano? Muito obrigado. Nassim de Curitiba. Nassim, nós temos uma pergunta aqui que é bem parecida, então eu vou incluir a sua nessas aqui. Logo falaremos disso. Muito obrigado e um grande abraço. Pergunta de número 3. O princípio inteligente dos animais vai evoluindo com as diversas reencarnações deles até caminhar para a humanidade e aí sim se torna espírito? Aqui encaixa a pergunta do nosso querido Nassim, de Curitiba. Em outras palavras, o espírito dos animais vai evoluindo em diversas reencarnações até reencarnar como um ser humano? Resposta: o princípio inteligente ou o princípio espiritual são sinônimos de espírito, aqui escrito por Kardec com E minúsculo.
para diferenciar que ainda não é um espírito dotado de raciocínio. Quando adquirem experiências das diversas passagens pelos mundos físicos, tornam-se aptos a ingressar os patamares mais elevados da evolução na fase da humanidade. A partir dessa fase, ele adquire maior liberdade de escolha, pois pode exercer melhor seu livre-arbítrio, já que existia desde fases mais primitivas anteriores à fase humana. Pergunta de número 4. Podemos afirmar que um dia já fomos animais? Os espíritos dos animais podem tornar-se seres humanos? Bom, não é correto dizer já fomos animais. Também não é correto dizer somos seres humanos. Na verdade, não fomos animais, mas estivemos animais. Bem como não somos humanos, mas estamos humanos. Algumas vezes usamos esse verbo ser por hábito, mas o verbo correto é estar. Já estagiamos em fases animais, assim como estivemos em fases correspondentes aos vegetais e minerais anteriormente. Não é correto também dizer nós já fomos vegetais ou já fomos minerais. Assim como tudo no universo evolui e alcança a perfeição, os animais entrarão na fase de humanidade e estagiarão nessa fase em que nos encontramos hoje. E futuramente, nós outros que estamos na fase hominal, estagiaremos em fases mais elevadas até atingirmos níveis elevadíssimos que nem imaginamos existir. O Espírito de verdade diz: tudo na natureza se encadeia e tende à unidade. E a unidade é Deus. Deus nos criou como princípios espirituais, como indivíduos que evoluem e adquirem aprendizado suficiente para nos tornarmos aptos a viver em algum reino conhecido pela ciência. O primeiro reino é o mineral, no qual o princípio vital existe, mas está em forma latente. Esse princípio vital desabrocha nas fases seguintes, que, segundo alguns cientistas, pode ser a molécula de DNA ou pode ser o vírus. Para outros cientistas, a fase inicial de vida ocorre somente na célula, inicialmente bacteriana, depois vegetal e, posteriormente, animal. Essa célula é morada do princípio espiritual em evolução, que a seguir, depois de estagiar nas fases iniciais, adapta-se a corpos primitivos de seres pluricelulares simples. Depois de estagiar nessa fase e de ter adquirido experiência suficiente para entrar na fase seguinte, o reino vegetal, o princípio inteligente continuará a sua elevação e passará a fazer parte de um outro reino intermediário, que talvez seja o reino fungi ou dos fungos, antes de entrar para o reino animal, em que está também o ser humano. Nesta fase é que a consciência desabrocha em sua plenitude e o princípio espiritual ou inteligente passa por várias reencarnações que, de corpos em corpos, cada vez mais modernos e cada vez mais adaptados, vai atingir futuramente a fase da humanidade. Todas as etapas se passam de modo lento e gradativo ao longo de milhares ou milhões de anos neste e em outros mundos. O certo é que passamos e passaremos por todas as fases que forem necessárias para atingirmos a unidade. Queremos anotar a participação dos nossos ouvintes. Boa noite, com muita luz e fé, de Giovanni de Oliveira. Um abraço, Giovanni. Boa noite, Rosália Rodrigues. Um abraço, Rosália. Boa noite, com muita alegria, Eduardo Ribeiro. Muito obrigado e um abraço, Eduardo. Pergunta de número 5. A evolução dos animais ocorre sempre na mesma raça ou pode mudar? Bom, as palavras sempre e nunca dão uma ideia de eternidade. Se algo ocorre apenas dentro desses conceitos, então não ocorrerá evolução alguma. Se fosse sempre ou eternamente na mesma raça ou na mesma espécie, não haveria, obviamente, evolução. Se não pudessem estagiar e aprender em outros corpos, em outras raças, eles nada aprenderiam além do que poderiam aprender naquela raça
ou espécie onde estão. Ficariam estagnados como se estivessem condenados a uma vida sem evolução. Isso não acontece, pois, como é dito pelo Espírito de verdade, tudo em a natureza se encadeia e tende à unidade. Isto é, tudo evolui e se dirige a Deus. Por isso que eles podem reencarnar em uma mesma raça ou espécie até atingir o grau de aprendizado que necessitavam. Mas depois que aprenderam e assimilaram as lições da vida, aquele estágio evolutivo, os animais passam para outras espécies ou raças, e depois do aprendizado nessa outra fase seguinte, alcançam outra e assim por diante. O princípio inteligente teve começo, pois foi criado em algum momento por Deus, mas não terá fim. Depois de passarem por todas as espécies e adquirirem todo aprendizado de que seu espírito necessita, então entram para a fase da humanidade, na qual continuaremos a evoluir indefinidamente. Se você, querido ouvinte, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, inclusive sugestão de temas, você pode anotar no campo de comentários da página que está assistindo, ou enviar para o nosso WhatsApp no 64996031234, que nós iremos receber com muito prazer e vai muito nos ajudar. Você pode reclamar, dar sugestões, fazer críticas e também nos ajudar a definir os temas. No entanto, nós pedimos que não coloque a sua mensagem no chat ao vivo, principalmente do YouTube, porque infelizmente, quando fechamos a conexão, desaparece o que foi escrito lá e nós não temos como acessar para responder. Boa noite, Silvia Campos. Um abraço e obrigado pela participação. Pergunta de número 6. Seria um exagero o fato de existir salões de beleza e produtos de estética para animais? É uma pergunta bastante pertinente, bastante atual e muito interessante. Seria um exagero o fato de existir salões de beleza e produtos de estética para animais? Bom, o convívio com seres humanos é um aprendizado importante para os animais que estão próximos de nós. Mas acho que sim, é um exagero tratá-los como seres humanos, porque isso os confundem. Conheço casos de animais que entraram em profunda depressão depois de serem tratados como se fossem filhos da família, até a chegada de uma criança como filho natural. Quando isso aconteceu, obviamente, a atenção que esses animais recebiam de toda a família e de maneira exclusiva, deu lugar para a atenção ofertada ao bebê, relegando esses animais o tratamento normal, ou seja, como animais. O problema é que eles não sabiam que não eram humanos e se deprimiram quando foram colocados em um quintal para morar em uma casinha, recebendo água em uma tina e comida sem a mesma qualidade de antes. Muitos desenvolvem, além da depressão, dermatites e até cânceres. Devemos, portanto, tratá-los com carinho, com amor. Eles devem conhecer o que é o carinho e o amor, mas não temos o direito de confundir o entendimento deles com excessos, pois isso não acrescenta nada a eles em termos evolutivos. E repito, nós podemos, inclusive, prejudicá-los com essa atitude. Pergunta de número 7. Eu tenho o hábito de recolher animais que vejo na rua. Moro em um apartamento pequeno e os vizinhos reclamam do barulho que fazem, mas infelizmente eu não consigo deixar de cuidar deles. Será que isso é normal? É normal eu ficar pegando qualquer animal que vejo perdido? Será que eu sou alguma maluca? Bom, as pessoas que já alcançaram o entendimento de que os animais são seres que pensam, que sentem e que sofrem, desejam profundamente tirá-los de situações de sofrimento, pois são capazes de se verem no lugar desses animais e gostariam que todos sentissem o mesmo do que ela. No entanto, nem todos têm essa sensibilidade e compaixão pelos animais.
Por isso não compartilham do mesmo ponto de vista. Ao contrário do que gostaríamos e esperamos das pessoas, alguns agem de modo crítico, classificando os que agem a favor dos animais como desequilibrados mentais ou fanáticos, ou ainda outras classificações pejorativas. Entretanto, essa compaixão não deve ser um objetivo de vida da pessoa, pois o nosso mundo é imperfeito e não tem como ser corrigido por uma única pessoa. Não podemos consertar o mundo que nós mesmos os deixamos assim. Se fizermos o que estiver dentro de nossos limites e possibilidades, e que não causem desequilíbrios emocionais reais ou problemas com os familiares, estaremos fazendo bastante. Vivemos nesse mundo onde o amor ao próximo está em vias de se consolidar, mas ainda precisa que os exemplos sejam o motor que fará com que as pessoas acordem para essa realidade. No entanto, os exemplos precisam ser necessariamente de equilíbrio. Se nos tornarmos recolhedores compulsivos de animais que encontramos nas ruas, certamente não seremos bons exemplos das pessoas que talvez tenham potencial para nos seguir. Isso vale não somente em relação a este assunto, mas em relação a tudo na vida, pois o equilíbrio de pensamentos e atos é de importância vital. Todos os excessos são prejudiciais. Podemos dizer que colher animais abandonados é um ato louvável, mas desde que se faça de modo consciente e dentro do limite de cada possibilidade. Pergunta de número 8. Os animais são inteligentes? Isso é, podem nos entender ou isso não acontece? Bom, sem dúvida, os animais são seres inteligentes. Para cada grau de evolução, há um corpo sobre o qual o espírito poderá se manifestar. Quanto mais inteligente o espírito que está estagiando nessa fase animal, melhor será o corpo para que seu espírito tenha mais condições de se manifestar inteligentemente. De nada adiantaria a um ser inteligente estagiar em um corpo no qual não poderá expor todo o seu potencial. Por isso, a reencarnação dará a oportunidade de recebermos corpos cada vez mais adequados às nossas condições evolutivas. Isso também ocorre para os animais. Como já foi provado pela ciência, o animal possui uma inteligência que se manifesta de acordo com as suas possibilidades. Ao caso dos cavalos de Elderfeld, que sabiam resolver problemas complexos de raiz cúbica e de raiz quadrada, por um método de batida com os cascos no chão, como acontecia com as mesas girantes no início do espiritismo. Certa vez, um desses cavalos que estava triste, estava sendo examinado por um cientista chamado Metterlich. Seu dono quis saber por que ele estava triste. E o animal, percebendo a conversa, respondeu por meio de batidas com as patas no solo, que estava triste porque o tratador bateu em um dos seus companheiros. Existe também na literatura o caso de Rolf, citado por Kai Bar-Schutel no livro A Gênese da Alma, que também sabia resolver problemas matemáticos e ainda conversava com a dona por um método próprio de toque com a pata dianteira. Em uma das oportunidades, segundo o registro, sua dona, que teve que separar da filha, pois esta teria que estudar em outra cidade, ficou bastante triste e chorou. Rolf aproximou-se e, pelos toques com as patas, conseguiu construir palavras e disse a ela, aspas, não chore, senão o Rolf fica triste, fecha aspas. O cientista Cilili diz que os golfinhos são mais inteligentes que seres humanos, porque eles possuem habilidades mentais que nós não temos ainda. Eles têm 3 vezes mais células neuronais que os nossos cérebros e processam informações 16 vezes mais rapidamente que nós. Em suma, não podemos menosprezar a inteligência dos animais, conforme está descrito na literatura, inclusive científica, pois eles podem nos surpreender. Pergunta
de número 9. O que pensar sobre a eutanásia praticada por veterinários, às vezes a pedido do dono do animal? Assunto bastante polêmico. A eutanásia deve ser o último recurso usado para aliviar o animal de um sofrimento do qual não se recuperará, e não o meio de os donos descontentes se livrarem do incômodo. Se for retirada a vida de um animal sadio, por simples comodidade dos que querem se livrar de seu animal, seja por ser ele velho, seja por ser hiperativo, não se falará em eutanásia, mas sim em assassinato. Não se pode tirar a vida de uma pessoa ou animal por simples comodidade. O veterinário, consciente de suas obrigações, como médico, não deveria aceitar proceder à eutanásia a pedido dos donos, a menos que concorde que não haja tratamentos que possam recuperá-los do sofrimento. O médico veterinário sabe avaliar a necessidade ou não de se proceder à eutanásia. Os donos podem até mesmo cogitar a possibilidade, mas o veterinário é quem dirá se é ou não válida essa prática de um caso específico. Proceder à eutanásia por comodismo, repetimos, ou por simples meio de obter vantagens financeiras é condenável. O nosso boa noite para Sueli Lima, que participa conosco. Muito obrigado, Sueli, pela audiência. Boa noite ao nosso querido Alex Fabiano, do estado do Rio de Janeiro. Um abraço, Alex. Boa tarde, gente. Assinado Mentor. Um abraço, Mentor. Continue nos iluminando. E assistindo a Silvia Campos. Um abraço, Silvia, e muito obrigado igualmente. Pergunta de número 10. Minha cachorrinha teve câncer de fígado e morreu. Eu sei que encarnam muito rápido os animais, mas me preocupo com a possibilidade de que ela retorne como um cão sem dono e fique pelas ruas. Bom, assim como ocorre conosco os animais racionais, ou seja, os seres humanos, cada animal possui uma história de vida que segue um caminho próprio da estrada evolutiva. Se a sua cachorrinha tiver em sua rota educativa o aprendizado de viver como indigente, isso acontecerá de qualquer forma. Se não estiver no seu roteiro, isso não acontecerá. Tudo depende da necessidade educacional dela, se for necessário dar continuidade ao aprendizado, já iniciado no mesmo lar de onde saiu, o animal retornará para essa continuidade ao seu projeto de desenvolvimento espiritual. No entanto, não devemos preocupar em excesso, pois os espíritos assistem os animais o tempo todo, e mesmo quando nós acreditamos que estejam solitários, não estão. Mesmo estando nas ruas e aparentemente desamparados, estão aprendendo a viver e a ser o que serão quando se tornarem seres humanos. Depois, obviamente, de absorverem todas essas experiências. A evolução espiritual dos animais depende dessas vivências em situações favoráveis e também nas situações desfavoráveis. Se Deus impedisse este, como qualquer outro animal, de ter contato com o sofrimento e com as privações eventuais encontradas neste nosso mundo quase primitivo, ele, o animal, não evoluiria, porque não aprenderia sobre esse tema importante, o sofrimento. E posteriormente, quando lhe for pedido que coloque em prática o que aprendeu, como irá auxiliar o seu irmão que sofre se nunca vivenciou o sofrimento? Será um espírito deficiente, estagnado em algum ponto da evolução. Portanto, não se prenda demais na preocupação com os desígnios divinos. Deixe para Deus as decisões e para nós o cumprimento deles. Deus é soberanamente justo e bom, e não faria com que um filho seu, seja ele animal, vegetal ou mineral, fosse infeliz. Tudo o que Deus faz tem uma finalidade importante e construtiva. E só para ilustrar essa pergunta, onde na resposta consta que o animal pode inclusive voltar para o seio da mesma família,
Eu me lembrei que neste sábado último, próximo passado agora, para ficar bem claro, né, Claudinho? Nós estivemos no Centro Espírita da Prece em Uberaba e posteriormente fomos convidados, juntamente com alguns integrantes de uma caravana de São Paulo, que já há décadas participa da distribuição de mantimentos e roupas, tanto para pessoas necessitadas de São Paulo, quanto para pessoas necessitadas de Uberaba, que eram os antigos grupos auxiliados pelo nosso Chico. Depois da reunião no Centro Espírita da Prece, nós fomos então convidados para irmos até a casa do Chico, onde hoje funciona o museu, e lá depois de ajudar a descarregar o caminhão, depois de algumas conversas, o Eurípides, filho do Chico, nos lembrou mais uma vez, mostrando a foto em um quadro, da história do cachorro Brinquinho. Chico havia ganhado um cão, que agora não me recordo o nome. E esse cão, depois de muita convivência com Chico, e ele extremamente apegado aos animais, conseguiu fugir de casa certa feita com o portão aberto e foi atropelado. O Chico quase adoeceu, porque ele amava muito este cão e amava muito os animais. Ficou, inclusive, segundo contaram, até alguns dias de cama. Mais tarde, voltando do Centro Espírita da Prece, isso já passado alguns meses, eis que um cãozinho o seguia pelas ruas e tentava subir em suas pernas. O Chico então agachava e brincava e continuava. E quando ele imaginou que o cãozinho já não mais seguia, eis que aparece Emmanuel e diz: Chico, olha para trás. Este é o seu cachorro que voltou. O Chico então ficou muito emocionado e entendeu por que o cãozinho estava seguindo. Se abaixou, pegou o cão, que estava aparentemente como um cão de rua, o levou para casa e o renomeou como Brinquinho. O Chico então conviveu muitos anos com o Brinquinho. E narra o Eurípides que depois de muito tempo, eis que o Brinquinho igualmente veio a desencarnar. O Chico mais uma vez quase adoeceu e o tempo passa. Certa feita, fazendo uma caminhada noturna, porque segundo ele, geralmente o Chico tinha que sair após as 23 horas, porque nessa altura do tempo ele mal conseguia caminhar pelas ruas de Uberaba por conta do assédio das pessoas. Ele então, fazendo um passeio acompanhado pelo Eurípides, eis que ele chega à porta de uma casa nas ruas próximas e encontra um cachorro, se abaixa e começa a abraçar o cachorro e chorar muito. E o animal igualmente retribui o carinho, literalmente subindo pelos braços do Chico. Quando ouve o barulho lá fora, eis que a dona da casa abre a porta e, assustada, estranha, e pergunta o que está acontecendo. O Eurípides então fala: calma, minha senhora, fica tranquila. Esse que aqui está é o nosso Chico. E ele está apenas brincando com seu cachorro. O Chico então levanta o rosto e, com os olhos bastante úmidos de choro em meio a soluços, e fala: este é o Brinquinho que voltou. E ele então conta a história para a mulher, que resolve doar o animal para o Chico, visto que era um animal muito recente, muito novo, que ela havia adquirido há pouco tempo. E assim, mais uma vez, o Brinquinho volta para o mesmo lar que ele havia vivido em 2 reencarnações. E aqui nós ilustramos para explicar a pergunta de número 11. É possível um animalzinho reencarnar no mesmo lar? Sim, como dizemos, é possível e ocorre com frequência, pois o aprendizado não se interrompe quando a desencarnação do animal, e muito menos o amor. Como retornam na primeira oportunidade, continuam praticamente do ponto onde pararam. A vida não é interrompida com a morte do corpo físico, pois do mesmo modo como o nosso espírito evolui pela reencarnação, os animais também encarnam para iniciar sua jornada interrompida temporariamente.
No mundo espiritual, os espíritos encarregados da evolução dos animais os encaminham para as famílias ou para os locais onde deverão prosseguir com seu aprendizado, que em geral se repete várias vezes, podendo ser também por um curto período, dependendo da necessidade. Pergunta de número 12. Meu cachorro veio a falecer há 2 meses. Ele comeu um pedaço de carne com veneno. Será que ele sofreu? 2 dias depois nasceram 6 filhotes dele. Poderia ele ter nascido na mesma ninhada novamente? Bem, em relação ao sofrimento, eu diria que sim. Quando estava encarnado, o cão provavelmente sofreu, pois o veneno causa um sofrimento ao corpo físico. Venenos são substâncias nocivas que agridem o nosso organismo de maneira que, na maioria das vezes, é irreversível, causando um grande mal e levando à morte, pois altera o metabolismo e, alterando o metabolismo drasticamente, pode matar. Este sofrimento ocorre até um determinado ponto, pois Deus é amor e zela por todos nós. Este ponto é o ponto necessário ao aprendizado do animal. Quando chega a esse ponto, o espírito se desloca do corpo e o assiste à distância sem nenhum sofrimento, pois estando longe ele não sente o que sente o corpo, porque isso é uma sensação física. Mas mesmo que tenha sofrido, podemos dizer que nenhum sofrimento é em vão. Todas as experiências do corpo físico são válidas para o futuro daquela alma. Como seres imortais que somos, os animais também precisam passar por dores e sofrimentos para evoluir, o que é conhecido na literatura espírita como dor-evolução. Mas lembremos que as dores são físicas e passageiras e que são para o nosso aprendizado. Quanto aos filhotes, não haveria tempo para que o seu cão recém-desencarnasse, retornasse a outro corpo que já estava praticamente pronto. Enquanto o seu cão estava desencarnando, já existia ligado a este corpinho em desenvolvimento outra alma que se estava formando e sendo preparada para habitar o futuro corpo. Cada animal e cada pessoa tem um corpo previamente designado e deve ser preparado de acordo com os processos pré-reencarnatórios individuais. Para tanto, necessita-se de um tempo, por isto, em tese, não daria para o animal voltar nessa ninhada. Mas como o tempo não decorre da mesma maneira aqui e na espiritualidade, não podemos afirmar que seja impossível, mas em primeira análise, não é possível. Pergunta de número 13. Quanto tempo é necessário para o animal reencarnar após ter desencarnado? Quando desencarnamos, ou quando os animais desencarnam, alguns ajustes são necessários aos nossos espíritos e ao nosso corpo perispiritual, antes de retornarmos ao mundo físico. Os animais considerados inferiores passam por tratamentos preparatórios padronizados e rápidos, portanto, o seu retorno também é rápido. Animais superiores passam por tratamentos quase individualizados e mais demorados. O tempo varia de espécie para espécie animal, em função do seu grau de evolução e das condições que são variáveis, mas sempre esse período relativamente curto se comparado ao tempo que decorre para uma reencarnação, que varia entre minutos, horas, dias, meses e até anos. Isto, como dissemos, ficará dentro de uma variante na dependência da necessidade evolutiva. Para se ter uma ideia, segundo os espíritos, a preparação de um cão está em torno de 2 a 3 dias. Alguns animais domésticos podem permanecer no plano espiritual por mais tempo ou por tempo indeterminado se estiverem sob a tutela e a responsabilidade de algum espírito amigo que queira cuidar dele.
antes de ser enviado para o mundo físico na forma de um embrião, que irá para o útero materno e se desenvolverá durante o período de gestação, que no caso dos cães, cerca de 60 dias. O tempo que permanece no plano espiritual, chamado de erraticidade, é curto, pois não dispõem de muito para avançarem na evolução espiritual. Eles não podem se dar ao luxo de desperdícios de tempo. Quanto mais rápido o retorno ao físico, mais experiências adquirem para evoluir. Pergunta de número 14. Os insetos também têm alma? E se tiver, então é errado matá-los? Segundo o Espírito de verdade, todos os seres orgânicos têm alma. Isso significa que até mesmo uma bactéria ou protozoário, de uma certa forma, tem alma. Uma planta tem alma, um grilo, um rato e até uma aranha, uma mosca ou uma barata tem alma. Mesmo que, de maneira didática, Kardec o chame de princípio ativo, de princípio inteligente. No entanto, nosso instinto de sobrevivência ainda nos induz a comportamentos instintivos, como de nos defendermos de insetos que poderiam transmitir a sensação de ameaça, de doença, ou mesmo em função de nossos instintos de sobrevivência. Dizer se é certo ou errado é muito relativo. É como falar de consumo de carne. Para alguns é inconcebível, para outros é uma questão de sobrevivência. Somente vamos poder dizer se é certo ou errado quando nos livrarmos de nossos instintos de sobrevivência. No entanto, quando esses instintos não forem mais necessários, significa que já atingimos um grau evolutivo mais alto, em que não haverá mais ameaças como as que nossos instintos reagem. Afinal, nosso aprendizado nesse mundo físico justamente é o de tentar controlar esses instintos puramente físicos. 15ª pergunta. Os animais podem ver os espíritos? Eles, os animais, têm vidência? Sim, os animais possuem vidência segundo os espíritos, pois eles têm muita facilidade em captar os vários campos morfológicos do ambiente. Na captação desses campos morfológicos citados por Rupert Sheldrake, eles podem ter a percepção, além de outras, da presença de espíritos. Essa visão é tão comum que dão a eles a possibilidade de confundirem encarnados com desencarnados. Por exemplo, no Velho Testamento, em Números, capítulo 28, encontramos a passagem que o burrinho de Balaão vê um espírito. Igualmente registrado na história, encontramos muitos relatos de animais que comprovadamente viram os mesmos espíritos que os homens que faziam as experiências igualmente viram, como na época do cientista francês Gabriel Delanne. Pergunta 16. É possível a reencarnação de um ser humano em animais e vice-versa? Bom, a partir do momento em que fomos criados como princípio inteligente ou espiritual, iremos evoluir sempre e em sentido progressivo. Isso quer dizer que nunca regrediremos. A água do rio não retorna à sua nascente subindo contra a correnteza. Uma vez criados, progredimos e passamos sempre para fases cada vez mais adiantadas. O médico formado, por exemplo, não necessita retornar ao pré-primário para aprender algo que já aprendeu na sua infância. Ele já conhece tudo o que uma criança poderia aprender naquela fase. Se em tese fosse possível um retorno, esse retorno seria apenas uma perda de tempo. Porém, não é por acaso que muita gente pensa nessa possibilidade. Entre os orientais, no budismo, existe a teoria de que uma pessoa pode reencarnar na vida seguinte como animal e até mesmo como vegetal, para cumprir o seu karma. Isso, segundo a doutrina espírita, não ocorre, pois reencarnar como um ser de classificação inferior na escala evolutiva
seria o mesmo que retroceder. E no mundo, nada retrocede. Portanto, a teoria da metempsicose, que é a teoria que diz sobre a reencarnação em classificações inferiores, não é válida dentro da doutrina espírita, que esclarece que a ideia da possibilidade da reencarnação em uma espécie inferior surgiu com a chegada dos exilados de Capela, que antes viviam em um mundo mais evoluído e em corpos mais sutis, e que foram enviados ao planeta Terra, um orbe primitivo em que os habitantes humanos se revestiam de corpos grosseiros e primitivos. Por terem vivido anteriormente em corpos mais evoluídos e depois encarnados em corpos primitivos, fixaram em seus inconscientes a ideia da possibilidade de um ser mais evoluído retornar em fases anteriores da evolução. Assim, esta ideia se espalhou durante o tempo, até que foi explicada com a chegada e a codificação espírita, que mostrou que seria possível voltar em um corpo primitivo apenas como o caso dos capelinos, ou seja, através da transmigração entre os orbes, que foi uma necessidade para auxiliar a alavancar a evolução, mas não é prático em se tratando de voltarmos como animais ou vegetais, porque eles não têm a mesma consciência do que nós. Pergunta de número 17. Existe a possibilidade de um dia o homem viver em harmonia com a natureza? Os seres humanos somos os espíritos que passamos por fases anteriores, vivendo em corpos de animais, quando ainda éramos espíritos inexperientes, aprendendo com as adversidades do mundo animal. Passamos por todas as provas que os espíritos que vivem nessa fase animal hoje estão passando. Nós vencemos todas elas com um bom aproveitamento. E assim, continuaremos nosso trajeto evolutivo, que consta, dentre outras provas, como a reaprendizagem da harmonia com o universo e principalmente com a natureza. Por uma breve questão temporária, ainda viveremos com esta falta de sintonia com a natureza, mas por um motivo muito simples, a nossa pouca evolução. Certamente, voltaremos a nos sintonizar e viveremos em harmonia com o universo. Somos parte dessa natureza e não podemos nos desligar dela de forma alguma. Por isto, cedo ou tarde, perceberemos que somente a nossa integração total garantirá a continuidade da nossa evolução espiritual. Pergunta de número 18. Como funciona a transformação do animal para o homem? Os animais passam por fases evolutivas em reinos desconhecidos pela maioria das pessoas, além dos reinos animal, vegetal e mineral. Existem o dos fungos, dos protozoários, das algas e ainda inúmeros outros nos diferentes mundos. Não obrigatoriamente tivemos que passar por todos esses para chegar à condição atual, mas é bem provável que tenhamos passado por quase todos os reinos da natureza. Fomos criados como princípios inteligentes e, ao nos associarmos a outros, assimilamos suas experiências, somando-as para que a evolução se processe mais rapidamente de associação em associação, para que estejamos pelos reinos mais primitivos da natureza, passando pelos mais adiantados, até atingirmos os reinos mais evoluídos. Depois de passarmos dessa fase vegetal, entramos numa espécie de estágio mais evolutivo, até atingirmos a fase humana. Pergunta de número 19. Gostaria de saber se o cachorrinho que tenho em casa pode ser um familiar que já desencarnou e que está ali para nos proteger. Sinto muito amor e um vínculo muito forte com o meu cachorro. Bem, quando abandonamos
o corpo físico para entrar em outra dimensão, isto é, quando desencarnamos e nos encontramos no mundo espiritual, somos orientados por espíritos superiores que nos enviam para cidades espirituais, onde receberemos os tratamentos adequados para a nova reencarnação. E assim, nós evoluímos cada vez mais. Por isto, não retornamos em um corpo do qual o nosso espírito mais evoluído não pode manifestar todo o seu potencial. Imagine, por exemplo, um exímio pintor de telas, sendo colocado num corpo de um animal. Este corpo no qual ele não poderia utilizar o seu potencial artístico de forma ampla. É possível que um cão reencarne no outro corpo mais evoluído, posteriormente, mas mesmo assim, isso ocorre de modo gradativo, para que não haja conflitos nem perda de tempo evolutivo. Como dissemos anteriormente, nós nos relacionamos com animais em várias vidas seguidas e acabamos por criar laços de amizade e duradouros que podem se transmitir a outras vidas. Não é raro encontrar, portanto, nos nossos amigos animais de outras vidas, essa amizade e esse amor antigo que, se perpetuado por gerações de gerações, nos permitirá acompanhá-los até voltar em outras espécies, inclusive na sua entrada na faixa humana. Pergunta de número 20. Existem animais nas colônias de humanos? Sim, não há dúvida de que os animais são moradores também das cidades espirituais reservadas a seres humanos. No livro Nosso Lar, por exemplo, há relatos sobre o assunto. É uma passagem que narra a chegada de uma caravana com pessoas vindas ou resgatadas do umbral. Eram equinos tracionando carruagens, acompanhados por cães que vinham na frente, seguidos de aves estranhas, as chamadas ibis viajoras. No livro Missionários da Luz, também de André Luiz, a citação de animais fazendo a companhia a espíritos desencarnados em uma cidade espiritual. A nossa última pergunta de hoje, pergunta de número 21. Existe um planejamento reencarnatório para os animais? Sim. O Espírito de Verdade disse que os animais não são simples máquinas, como supomos. Por isso são tratados de modo especial e não sem qualquer planejamento. Quando se trata de animais superiores, como por exemplo os mamíferos, ocorre um planejamento padrão, além de outro quase individualizado. Quando se refere a animais de escalas evolutivas anteriores, como os insetos, são tratados de modo padronizado somente por métodos pré-estabelecidos e já planejados para cada espécie. A partir de um determinado patamar evolutivo, os animais passam a ser tratados de modo mais individual, pois já atingiram um certo grau de independência e estão mais livres de padrões. Utilizam, pois, o seu livre-arbítrio por serem mais independentes e, assim, são preparados para a reencarnação de modo particular, em salas compartilhadas com o menor número de indivíduos, se comparado com animais que se encontram em fases evolutivas anteriores, que são preparados de modo padronizado para todo o grupo. Antes de encerrar, gostaríamos de mandar o nosso abraço para Carita Ribeiro, que escreveu boa noite. Boa noite também para Marinês Luz. E o nosso abraço para Fátima Álvares, Cleiciane Neri, Cacilda Nunes, Eduardo Ribeiro, Leda Alba, Lidiane Silva, Dayana Liz e Divina Elias. Muito obrigado pela participação. Aqui nós encerramos o nosso programa de hoje, como eu disse, com um tema bastante pulsante, que nos rendeu bastante perguntas dessa vez.
mas que nós voltaremos posteriormente com algum desdobramento desse assunto. Nós agradecemos então ao nosso Mestre Jesus pelo amparo, pela inspiração, pela orientação. Rogamos a paz que possa jorrar do seu coração para toda a humanidade, principalmente nesse momento que estertoramos em meio a uma pandemia, onde muitas pessoas, infelizmente, perderam a consciência de suas responsabilidades e, brincando com a vida, começa a arriscar a sua como a vida de tantos muitos. Que Jesus possa iluminar a todos, despertando a responsabilidade e o amor. Muito obrigado mais uma vez, que Jesus possa nos iluminar a todos. Até a próxima e que assim seja. Thank you.